A partir de hoje fica restrita a circulação de passageiros no transporte público do Rio de Janeiro. Só vão poder transitar entre a cidade do Rio de Janeiro e a região metropolitana os profissionais de serviços considerados essenciais. A Mariana Queiroz está ao vivo na Estação das Barcas, em Niterói, na região metropolitana do Rio, de onde saem as barcas que levam e trazem passageiros para a cidade do Rio de Janeiro. Mari, bom dia. Você já encontrou alguma fiscalização por aí? Estou vendo que tem policiais devidamente mascarados, mas fiscalização, tem alguma? Isso mesmo, Eric. Bom dia para você, bom dia a todos. A fiscalização está acontecendo sim, justamente está sendo feita por esses policiais militares que estão aqui atrás de mim. Eles estão fazendo todo esse trabalho de fiscalização e também fazendo essa peneira, né? O que eles fazem aqui diante do público, né? Eles pedem todos os documentos, carteira de trabalho ou qualquer documento que comprove que a pessoa que está tentando ali embarcar para a barca, de fato, é um profissional desses setores definidos como essenciais. Quais são os setores, então, essenciais? Saúde e de respectivos serviços de apoio, de segurança pública, além de outros serviços como farmácias, mercados, profissionais de imprensa, transportes de carga e logística, postos de gasolina e ainda outros. Mas o que a gente está encontrando por aqui? Muita gente que ainda não tinha essa informação, não sabia que para acessar as barcas, para sair daqui de Niterói, na região metropolitana do Rio, e ir para a cidade do Rio de Janeiro, precisava trazer alguma documentação. Então muita gente está sendo barrada e não está conseguindo embarcar. O horário aqui também está restrito, Eric. Normalmente, num sábado, as barcas sairiam de 30 em 30 minutos, segundo a administração das barcas passou aqui para mim. Hoje está de 1 em 1 hora, então também tem essa coisa que está mais dificultando aí para quem está indo para o Rio de Janeiro. A gente tem umas imagens para mostrar para o pessoal de casa também, do momento em que as barcas foram abertas por volta de 5h30, 6 horas da manhã, que aí sim teve uma aglomeração, uma fila se formou. Eu questionei agora há pouco para um dos funcionários de fato se isso aconteceu. E ele disse que sim, porque era um primeiro momento, o decreto começou a funcionar a partir da meia-noite de hoje e por conta dessa fiscalização, dessa barreira que foi montada pelos policiais militares, realmente um maior número aí de pessoas se aglomerou em frente às barcas. Agora, outra situação que a gente já encontrou por aqui também, Eric, são de pessoas que estão tentando ir trabalhar para o Rio de Janeiro, mas não tem nada que comprove. Eu conversei agora há pouco, por exemplo, com uma senhora que é cuidadora de idosos em Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro. Trabalha apenas nos fins de semana, então ela não tem uma carteira de trabalho e ela também não tinha nenhum documento para comprovar, então ela estava ligando para os patrões para entender o que fazer nessa situação. Ela cuida de um senhor de 80 anos e estava precisando ir para lá. Muita gente então precisando de informação, mas fica aqui então, quem está pegando barca de Niterói na região metropolitana do Rio de Janeiro e indo para a capital, realmente precisa trazer algum documento para cá. A Polícia Militar vai ficar fazendo esse trabalho justamente de fiscalização, montando essa barreira. Essa suspensão aconteceu, essa restrição, melhor dizendo, aconteceu a partir da meia-noite de hoje. É um decreto do governador Wilson Witzel, que inclusive suspendeu a circulação de transporte intermunicipal, também no caso de ônibus, por exemplo. No caso das barcas que a gente está mostrando e também dos trens, algumas estações foram inclusive fechadas, outras abertas, mas funcionando com restrição. O decreto também suspende o transporte de passageiros por aplicativos entre os municípios. Essas medidas anunciadas, que foram publicadas nessa semana no Diário Oficial e que, portanto, entraram em vigor a partir da meia-noite de hoje, são aí uma tentativa de tentar barrar a propagação do novo coronavírus em todo o estado do Rio de Janeiro. Só lembrando que o estado do Rio tem 109 casos confirmados de pessoas infectadas pelo novo coronavírus. Aqui em Niterói, de onde a gente fala ao vivo, eu vou pedir mais uma vez para o nosso repórter cinematográfico mostrar um pouco do movimento. A gente percebe, claro, as ruas um pouco mais vazias, mas de uma forma geral, muitas pessoas ainda caminhando pelas ruas, um movimento ainda considerável de carros e ônibus por aqui. Enfim, muita gente que ainda não está cumprindo o que está sendo pelos médicos e especialistas nesse momento, que é ficar em casa, que é cumprir o isolamento diante dessa situação e de dias difíceis que nós vamos ter pela frente. Mas fica aqui a informação, então, Eric, um serviço importante aqui no Rio de Janeiro, porque a partir de hoje começou a valer, então, esse decreto para embarcar, no caso aqui das barcas, só com documento mostrando então que você faz parte, que trabalha num serviço, em um trabalho considerado aí essencial, que foram esses que eu listei agora há pouco, Eric. E a gente vendo os policiais enfileirados ali fazendo essa fiscalização na Estação das Barcas em Niterói. Mariana Queiroz falando ao vivo de Niterói, no Rio de Janeiro. Mari, obrigado.